Quando se fala em doença reumática, logo a gente pensa assim, que se trata de pessoas adultas, né? Pessoas mais velhas. Mas você sabia que a população de crianças e jovens também sofrem com esse tipo de doença? Pois é. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, estima-se que pelo menos uma criança a cada 500 é afetada por uma doença reumática. Para falar sobre isso, a gente conversa com a pediatra especialista em reumatologia, doutora Ana Carolina Maia. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E falar de um assunto tão legal. Porque na hora que eu comecei a ver, eu falei, gente, é mesmo, a gente não fala, né? A gente sempre acha que essas dores, as dores nos ossos, é quando a gente tá ficando mais velho. E não, né, doutora? Todo mundo pensa que é só doença de adulto, né? Exato. Doença de velhinho, todo mundo fala isso. Na verdade, as doenças reumatológicas, né, as doenças reumáticas da infância, elas são patologias muito complexas, né? Por que complexas? Porque elas são de difíceis diagnóstico, né? E geralmente elas são pouco conhecidas, porque a maioria das pessoas pensam que são doenças específicas da população adulta. Mas diferente do que a gente imagina, ela comete muitas crianças e adolescentes. Meu Deus, e como que a gente pode entender que uma criança pode estar, sei lá, com uma dor reumática, uma doença reumática? Pois é. O termo, assim, né, reumatismo ou doenças reumáticas, ele, na verdade, engloba uma série de doenças. São diversas doenças heterogêneas, porque heterogêneas, né, são diferentes, mas, ao mesmo tempo, todas carregam uma qualidade em comum, que seria a inflamação. Tá? Então, são várias doenças. Eu vou citar o nome aqui de algumas, né? Não dá para falar de todas hoje, porque o nosso mais comuns, por exemplo? Lúpus eritematoso sistêmico juvenil, artrite idiopática juvenil, as vasculites, que a púrpura de Enoch online, que anteriormente tinha esse nome, agora chama vasculite por IgA, dermatomiosite, esclerodermia, ou seja, inúmeras doenças mesmo. E essas doenças, todo mundo também pensa que acomete só as articulações, né? Falou em doenças reumáticas, todo mundo pensa... É dor. Isso, é dor. Na verdade, não deixa de ser, porque ela tem esse caráter, né, inflamatório, mas não somente das articulações. Ela pode, sim, afetar as articulações, os músculos, os ligamentos, os ossos, né? Mas, além disso, ela pode acometer outros órgãos e sistemas, como o coração, o pulmão, a pele, os rins, né, a visão. Então, assim, vai depender de qual diagnóstico, né, de qual doença a gente está falando, mas reumatismo é além, né, além de uma doença articular. Quando a gente vê que as crianças, por exemplo, ou jovens, estão crescendo, geralmente a gente vê que eles têm a dor do crescimento. Exatamente. A dor do crescimento tem a ver ou não? Ou, de repente, você pode achar que é isso e ser uma outra coisa? Exatamente. Tem, né, as dores que as crianças sentem nos membros inferiores, na região das coxas, das canelinhas. É uma dor que a criança hoje está chorando de dor, chora para a mãe e de repente, de manhã, aí daqui a pouco à noite você vê a criança pulando e sorrindo. Ah lá, sarou. Gente, essa criança não é a mesma. Mas as mães levam, né, pra gente em consulta e o importante é a gente fazer o diagnóstico diferencial. E agora, é uma dor do crescimento, que diferente também do que a gente imagina, ela não está relacionada com o crescimento físico, recebe esse nome, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e a etiologia também não é conhecida ainda, né? Mas eu recebo muitos pacientes assim, que as mães se preocupam, porque essas dores começam por volta dos 3 anos de idade e vai até os 11 anos. Então, eu recebo muitos pacientes assim, mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Diagnóstico diferencial é a gente descartar outras doenças, principalmente as nossas, reumatológicas, ou até mesmo oncológicas, né? Tem outras doenças que também causam dores nas articulações. E aí, pra gente ver se é só uma dor do crescimento ou não. Ou não. As crianças, por exemplo, quando eu era criança, eu caía muito, facilmente. Tá andando, vai lá, tropeça, cai. Tropeça, cai.
Hoje, por exemplo, eu estou quase com uma artrosezinha no joelho. Isso tem a ver, né, da época de criança, de você cair, às vezes falta um equilíbrio, falta alguma coisa. É necessário ficar atento nisso, doutora? Sim, existem vários sinais e sintomas que eu acho que é o nosso maior objetivo de estar aqui hoje, né? É a conscientização. Eu falo isso no consultório, eu falo isso no pronto-socorro, eu falo, gente, uma mãe orientada, uma mãe consciente é uma mãe tranquila, né? Então, é igual quando você pede para ela observar a febre a 72 horas em casa. Gente, quem que consegue observar? A partir do momento que você ensina para ela os sinais de alerta, ela fica tranquila e confiante. Então, quais os sinais de alerta para você imaginar que seu filho pode ter uma doença reumatológica ou que ele precisa procurar um reumatologista pediátrico? As quedas, vamos começar por elas, que você deu o exemplo, né? Criança, de repente, está andando, cai, ou não consegue subir numa cama, ou não consegue subir numa escada, ou cai uma caneta da mãozinha, ou um simples potinho, vai fechar, não consegue, é a fraqueza, né? Então, isso é um dos sinais importantes que a gente tem que ficar atento. Outro sinal são as dores, né? Que é a que mais chama a atenção. As dores nas articulações, que a gente chama de juntas, né? Para todo mundo entender. O edema, que seria o inchaço das juntinhas do joelho, né? Do tornozelo, do punho. E, de repente, começa a inchar, começa a doer, começa a ter limitação desse movimento. O que é limitação? Né? Dificuldade para movimentar. De repente, a criança começa a mancar. E aí é um sinal de alerta. Algo errado não está certo, não né? está A gente certo. brinca assim. Então, esse é um sintoma importante. Manchas no corpo, manchas avermelhadas, arroxeadas, né? Manchas no rosto, né? Conhecida como asa de borboleta, que é muito relacionada com o lúpus, né? Que é o rush malar. Então, assim, feridas na boca, como aftas orais com frequência. Sabe aquelas crianças que têm aftas e todo mundo acha, não, comeu muito abacaxi, né? Mas aí o ano vai passando os meses, durante o ano a criança tem mais de 3 episódios de afta durante o ano, né? Assim, teve 3 meses, ela continua todo mês tendo afta. É um sinal de alerta. Legal. Alterações nos olhos, como vermelhidão, dor, ou aquela criança que de repente vai para o oftalmologista e o grau só está subindo. E a gente fala, gente, mas não é tão comum subir tanto assim. É importante você também procurar um reumatologista. E queda de cabelo, porque as mulheres, né, as crianças, principalmente as meninas, o nosso cabelo cai, né? Vai fazer uma escovinha, só que não é essa queda de cabelo, é uma queda que sai tufos, né? Fica falhas. A mãe já tem que ter um sinal de alerta. E outra coisa importantíssima, assim, aqui são as febres. Febres de origem prolongada. O que é isso? Aquelas febres recorrentes por mais de 15 dias, que já foi no pronto-socorro, já foi no pediatra, e não tem causa, não tem um processo infeccioso, não tem um processo bacteriano. Então, onde está o problema dessa febre? Lembrando, tá, que todos esses sinais e sintomas, eles englobam outras patologias, né? Não as doenças reumatológicas apenas. O diagnóstico médico quem vai dar. Exatamente, mas ele pode também ter uma doença hematológica, pode ter uma doença oncológica, pode ter uma doença viral, né? Ele pode ter outras doenças, porém, a gente tem que ficar atento nesses sinais de alerta, porque geralmente os pais, assim, vão em 3 a 4 especialidades antes de chegar no reumatologista pediátrico. Isso é legal, porque a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Mas se fosse tudo ao mesmo tempo, né? Eu já vou ali no hematologista, mas eu já estou indo no reumatologista, no infectologista, porque o atraso no diagnóstico, você vai atrasar o tratamento e você vai gerar impactos negativos na vida dessas crianças e desses adolescentes. Gente. E futuramente ter essas dores que pode estar relacionado, mas teria que ter sido investigado lá atrás. Antes. Exatamente. Nossa, eu achei incrível o que ela listou ali de sintomas que é necessário a gente ficar prestando atenção. Tem pergunta, Léo? Tem uma perguntinha. Às vezes os sintomas a gente nem percebe muito o que é, né, Abi? Muito interessante mesmo. Doutora, é o seguinte, a prática de esporte
de uma forma regular para uma criança, exemplo, jogue futebol de segunda a sexta, isso pode ocasionar algum problema para ela também nesse sentido? Ou é o contrário, não praticar esporte pode causar algum problema para a criança? Então, a atividade física é excelente, né? A atividade física a gente sempre tem que incentivar de todas as formas, né? Porém, a gente tem que ver se essa criança tem alguma predisposição, se ela já tinha alguma queixa de dor, algum edema, algum sinal de alerta. Caso contrário, é excelente que ela faça atividade física. De acordo com algumas doenças, na artrite idiopática juvenil, né? Eu vou ver qual seria a atividade física adequada para aquela criança. Se ela está em atividade da doença, que a gente fala, né, sintomática, eu preciso indicar natação, né, hidroginástica, alguns que tenham menos impacto. Porém, vai depender se essa criança tem alguma coisa ou não, tem alguma predisposição ou não, tem algum fator de risco. Caso contrário, continue jogando futebol, que é excelente. Maravilhoso. Tem perguntinha de WhatsApp. De WhatsApp não, de Instagram. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para a doutora aqui, ó, vamos ver. Da De César Costa. Olá, boa tarde. Minha filha de 8 anos tem autismo e está com uma idade óssea de 10 anos. Seria interessante levá-la ao reumatologista? Obrigado pela pergunta, querida. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. E aí, doutora? É sempre bom, como eu falei, né? Tudo levar em outros especialistas ao mesmo tempo. O ideal aqui nesse momento para ela seria o endocrinologista pediátrico, né? Que ia acompanhar o crescimento, se tem puberdade precoce ou se não tem. Agora, e depois, ou junto, vale a pena levar no reumatologista. Mas nesse momento, o pediatra geral e o endocrinologista seriam os mais indicados. E o tratamento, doutora? Como que a gente pode fazer esse tratamento? A gente pode ter essa melhora? Como que a gente pode fazer? O tratamento, na verdade, a gente mantém a criança em remissão clínica. Tira ela da atividade da doença por alguns momentos. Então, a gente usa muito anti-inflamatórios, né, corticoides, drogas modificadoras de doenças, que são os DMARDs, os imunobiológicos, porque essas doenças, elas são doenças autoinflamatórias e autoimunes. O que é uma doença autoimune, né? Bem rapidinho para você entender melhor. O nosso sistema imunológico, ele defende a gente contra células invasoras, tá? A função dele é essa. Só que de repente, por alguma predisposição genética que você tenha, o seu organismo começa a ver as suas células como inimiga. Então é como você você destruísse seu próprio sistema imunológico, está atacando as suas próprias células, tá? Então, esses medicamentos, eles vão agir aí, no processo inflamatório, vão diminuir a atividade daquele sistema imunológico que está, né, ativando tudo e reconhecendo todo mundo como inimigo. Fora isso, a gente tem o tratamento não medicamentoso. A fisioterapia, alimentação adequada, fisioterapia para fortalecimento, né, principalmente, alimentação adequada, atividade física sempre. Às vezes tá em atividade, eu falo para a mãe, vamos com calma, mas calma que a gente chega lá. Atividade física sempre. Alimentação, psicólogo, porque a gente usa muito corticoide também. E as crianças, às vezes, ficam um pouco caxingoidezinha, aquelas bochechinhas, aumenta muito o peso. Ou começa a tomar muitos remédios. De repente, uma criança de 8, 10 anos ingerindo 3, 4, 5 comprimidos por dia, a cabecinha dela fica muito difícil. Os meninos que têm lúpus, por exemplo, os pré-adolescentes, que eu oriento a usar filtro solar, porque o raio solar pode ativar a doença. E aí, muitos já falaram assim, doutora, na escola os meninos ficam rindo dele. Passando um protetor solar. Eu já conversei com vários sobre isso. E aí, às vezes, eles deixam de passar por vergonha. Então, mexe muito com a cabecinha deles. Então, mexe muito, doutora. Psicólogo, fisioterapia, nutricionista, nós somos uma equipe.
e os outros especialistas, que tem que andar sempre junto também. Doutora, eu já vou pedir para você voltar, porque eu acho que cada doença que a gente comentou aqui, que são as mais comuns, né? Porque a gente sabe que é muito mais amplo, eu acho que a gente precisa levar esse conhecimento para os pais, para as crianças, né? E para isso, sabe? Não só para a gente entender melhor a solução de como tratar, de como melhorar, mas também se a gente conhece alguém, se a gente tem algum coleguinha na escola, para a gente entender e respeitar que isso é necessário, faz parte de um tratamento para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Exatamente. Ótimo. Você volta? Claro, então a gente tem muita coisa para conversar. É uma doença muito ampla, engloba muita muitas coisa. doenças. Doutora, foi excelente. Você é muito didática, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço, eu gostei sim. A gente já espera a doutora de volta e você de casa aproveita para fazer pergunta para a doutora no Instagram, que é @doutoracarolina.reumatoped, tá? De reumatologista pediatra, 12981 128333 e também tem o 12-3307-0671. Um beijo, muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Obrigada, gente. Que esclarecedor. Boa tarde. Boa tarde para todos, viu, doutora? Muito bom. Você de casa, que demais, né? Você viu que interessante? Quanta coisa a gente descobre quando a gente tem alguém que traz esse conhecimento pra gente. Geralmente, quando a gente fala do outro, quando a gente julga o outro, quando às vezes a gente quer rir do outro, é muito falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente deve respeitar. Isso independente de conhecimento, né? Mas para algumas pessoas é necessário a gente desenhar. Então, respeitar o outro para saber entender.